Jeremias 29, versículo 10. Vamos ler do 10 até o 14. Se você achou, diga amém. Diz assim, Jeremias 29, versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos, ó Pai, esse momento, Pai, que é um momento profético, um momento da tua palavra, onde o teu Espírito Santo, ele fala conosco, Senhor. O Senhor já falou através dos louvores, o Senhor vai falar ainda através das orações, e vai falar também através da palavra, Senhor. Que essa palavra, Pai, seja ungida e temperada, Pai, com a unção do teu Espírito, Senhor. Que todas as barreiras, ó Pai, impedimentos, resistências, ó Pai, nesse momento caiam por terra em nome de Jesus. Todo espírito de roubo, de distração, de sonolência, Pai, tentando de alguma forma, Pai, roubar, ó Pai, a tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, que caia por terra em nome de Jesus, e que haja liberdade, para que possa ministrar a tua palavra debaixo, Pai, da tua graça, da ousadia e da intrepidez do teu Espírito. Eu declaro, Espírito Santo, a minha total, ó Pai, dependência de ti, Senhor. Declaro que sem ti nada posso fazer, e não quero fazer nada sem a tua presença. Eu estudei, Senhor, preparei a mensagem, mas nada disso, Pai, substitui, Senhor, a tua graça, a tua unção, a tua vida que palavra, Senhor, e que é capaz de transformar a nossa vida. Por isso nós te pedimos, ó Pai, fala conosco essa noite mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Semana passada eu falei sobre que é tempo de buscar a Deus, e eu falei sobre a vida de Davi, alguém que foi tirado de trás das malhadas, alguém que não era nada, não era ninguém. Eu falei, comparando, semana passada eu falei do evangelista Reinhard Bonk. Reinhard Bonk, ele disse que ele era ruim até na matemática, né? E um dia num culto, estava tendo um culto lá, o pai dele era pastor, e durante o culto Deus falou com ele que ia levantá-lo como pastor e enviá-lo para a África, para ele pregar na África, e Deus iria usá-lo de uma forma poderosa, sobrenatural. E ele foi falar com o pai dele, que era pastor. Ele tinha um irmão mais velho, o irmão mais velho fazia tudo melhor do que ele, né? Então, quando ele vai falar para o pai, olha, pai, Deus falou comigo, que vai me levantar como pastor. O pai dele falou assim, não, eu já escolhi, já sei quem eu quero. Quem vai ser levantado no meu lugar vai ser o teu irmão, não vai ser você. E ele falava o seguinte, que ele se achava, e ele era um zero à esquerda. Só que esse homem, ele começou a buscar a Deus e colocar a Deus em primeiro lugar. Ele tinha uma promessa. E ele fala o seguinte, algo muito interessante, ele falou assim, quando você é um zero, mas você sempre coloca a Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus te pega de zero e te transforma em 10. Esse homem, nas reuniões que ele faz na África, existem reuniões que ele faz para 1 milhão de pessoas. Deus tirou ele lá do nada e colocou ele de uma forma sobrenatural, e está sendo usado para ganhar muitas e muitas almas para Cristo. Porque esse homem, ele ouviu a voz de Deus, ele começou a buscar o Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar. Semana passada estava falando que Davi, a primeira coisa, quando ele é estabelecido sobre todo Israel,
a primeira coisa que ele propõe no coração dele, ele já tinha fama, ele já tinha dinheiro, ele já tinha tido muitas vitórias, ele era um homem rico, mas ele queria reinar com Deus. Ele sabia que nada daquilo valia nada se ele não tivesse Deus na vida dele. E ele propõe o seu coração para buscar a Deus. É interessante que ele leva junto com ele toda a nação para buscar o Senhor. E eu falei semana passada que a época de ouro do povo de Israel, onde eles tiveram tantas vitórias e conquistaram tantas terras, que nem Josué na sua época conquistou, foi na época que eles se proporam a buscar a Deus. E semana passada eu falei, olha, era tempo de buscar a Deus. Hoje eu quero falar também a respeito de buscar a Deus, só que o tema dessa noite é buscando a Deus em meio aos sofrimentos da vida. Glórias ao Senhor. Eu não quero generalizar a coisa, mas a grande maioria dos cristãos em todo o mundo, eles tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, mas a grande maioria desses que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo foram conduzidos à presença de Deus através de um instrumento usado por Deus chamado sofrimento. Glórias ao Senhor. Porque se não fosse o sofrimento, se não fosse a necessidade de buscar a Deus, essas pessoas nunca se voltariam para Cristo, né? Eu vi isso acontecendo na nossa casa. Eu venho de família cristã, minha bisavó era cristã, meus avós eram cristãos da Assembleia de Deus, me levava pequenininho, meus tios também levavam para os cultos, fazia culto no lar, eu estava sempre lá, sempre me ensinando o caminho. Todos os meus tios e tias foram criados dentro da igreja, mas minha mãe não era cristã ainda, né? Então, eu nasci, e logo após o meu nascimento, minha mãe começou a viver um momento de muita crise na vida dela, porque com 3 anos de idade, o meu pai se envolveu com uma outra mulher e saiu de casa, e aí minha mãe teve que virar pai e mãe, né? Teve que trabalhar, sustentar a casa, tudo sozinha, me deixava com a minha avó, e eu tive muitos problemas de enfermidade, irmãos, que vocês não possam nem imaginar, bronquite, hérnia, eu não podia ser colocado no chão para engatear, não podia engatinhar, não podia chorar. Minha mãe já tinha me levado aos médicos, os médicos falaram, vai ter que passar por uma cirurgia, porque sair mais cedo ou mais tarde, está crescendo, isso aí pode estourar, e se estourar, teu filho vai morrer. Agora, se fizer a cirurgia, ele vai se tornar estéril, não vai poder ter filho. Minha mãe marcava várias e várias vezes, isso era um sofrimento para uma mãe, para fazer a cirurgia, mas sempre alguma coisa impedia. E aí certo dia, como minha família era cristã, minha bisavó chegou para ela e falou assim, olha, deixa a gente orar pela vida do Alex. E aí elas oraram, só que não aconteceu nada, né? Elas pediram para orar, só que tinha cirurgia marcada e minha mãe não me levou de novo. E ela, aflita com a minha situação, ela foi até a minha avó e ela pediu oração. E aí minha avó chamou uma outra irmã da igreja dela e as duas começaram a orar por mim. E essa outra irmã, enquanto ela orava por mim, ela teve uma visão. Ela viu quando um anjo do Senhor veio e fez a cirurgia. Ele removeu a hérnia. E a irmã falou assim, agora você vai no médico e faça os exames, porque Deus o curou, ele está curado, ele não tem mais problema nenhum. E verdadeiramente eu fui curado, hoje eu tenho 2 filhos, graças a Deus. Glória a Deus por isso, né? Deus tem nos abençoado. Só que eu tive hérnia, eu ficava empolado, ficava igual um monstro. Sabe o que é você ficar com a cabeça grande? Eu ficava intoxicado, e minha mãe
ali, o que eu faço com esse menino? E sempre ficando intoxicado, até que um dia ela estava orando, o Espírito Santo falou para ela assim, olha, bota um pouco de óleo ungido aí na água e dá para ele beber. E eu fui beber aquele óleo ungido, bateu no estômago e saiu uma coisa verde, irmãos. E daquele dia em diante eu nunca mais fiquei intoxicado como eu ficava. Tive problemas de epilepsia, tomava Gadernal. E era demônio, irmãos. Tomava remédios fortíssimos. Teve dias que eu tive crise. Sempre, a maioria das vezes, era quando eu estava dormindo. E teve um dia que eu comecei a ter uma crise atrás da outra. Uma crise atrás da outra. E aí eu acordei, eu dormi em casa, acordei no hospital, pensei que era aqui no Hospital da Posse. Eu estava no hospital lá no centro do Rio, porque eu estava tendo convulsão em cima de convulsão. E aquilo ali deixava a minha mãe desesperada. E por causa das minhas enfermidades, muitas das minhas enfermidades, ela começou a buscar a Deus. Ela começou a me levar para reuniões de oração, até que me levou numa reunião de oração na Posse, de uma pastora. E minha mãe disse, eu não me lembro disso, eu estava sentado no fundo da igreja, enquanto a irmã estava aqui de joelhos, disse que eu urrava lá no final da igreja. Ela ia lá e repreendia, e voltava com o joelho no chão, até que no final, porque a gente fazia exame, fazia tudo quanto era tipo de exame, não dava nada. E os médicos falavam, olha, vai tomar Gadernal só para conseguir controlar isso aí, porque a gente não está conseguindo ver nada. E a irmã virou para minha mãe e falou o seguinte, olha, Deus te ama muito. Porque enquanto eu estava aqui de joelhos, aqui na presença do Senhor, e olhava para trás, via a senhora aí perto do seu filho, um anjo do Senhor consolando a senhora. E ela virou para mim e falou o seguinte, olha, o teu problema não é físico, o teu problema é espiritual. Mas hoje você está curado e você não precisa mais tomar remédio. E eu saí dali, ainda fiquei 1 ano tomando remédio. Não tinha Jesus, não conhecia a Deus. Mas uma voz, que hoje eu sei que é o Espírito Santo, falava comigo, você não precisa mais disso. Você está curado. Minha mãe passou 20 anos orando pelo meu padrasto, que era alcoólatra, e Deus libertou a ele. Mas o que eu vejo em tudo isso, irmãos, é que todo o sofrimento, todas as lutas, fizeram com que minha mãe se colocasse para buscar a Deus, e através desse buscar a Deus, ela encontrou a Deus, e Deus transformou a vida dela. Ela começou a buscar a Deus por causa do sofrimento. Eu também, irmãos. Eu me sentia uma pessoa vazia, parecia que faltava algo na minha vida. Me sentia muito solitário, não tinha propósito para a minha vida, não tinha expectativa de futuro. Era uma pessoa triste, era uma pessoa depressiva, era uma pessoa introvertida. Só que eu via minha mãe buscando a Deus. E eu comecei a buscá-lo também. E nessa busca por Deus, eu encontrei a Jesus. Eu encontrei uma fonte de água viva. E quando encontrei a Jesus, a minha vida foi transformada, irmãos. Só Deus sabe, só quem me conheceu no passado sabe a obra que Deus tem feito na minha vida. Glórias ao Senhor. Eu quero te dizer aqui essa noite, irmãos, que existe uma fonte de águas vivas, escondida em Deus. E se você encontrá-la, ela vai transformar a sua vida. Mas essa fonte, querido, esse manancial de águas vivas, só pode ser encontrado por aqueles que buscam a Deus de todo o coração. E essa fonte é Jesus. Eu comecei a buscar a Deus com fome,
com desespero. E comecei a experimentar de Deus cura, restauração, que você não possa imaginar. Mas eu propus no meu coração a buscá-lo de todo o meu coração. Talvez você já tenha sido salvo por Ele, mas ainda não esteja experimentando dessa fonte, ou não esteja experimentando dessa fonte como deveria experimentar. Porque muitos têm sido salvos por Deus, mas estão provando dessa fonte com apenas alguns conta-gotas. Mas a palavra do Senhor, Ele traz uma promessa de Deus para nossas vidas, que Ele fluiria do nosso interior como rios de águas vivas. Glórias ao Senhor. Mas isso só vai acontecer, irmãos, na nossa vida, se nós tivermos uma vida de intimidade profunda com Deus. Esse capítulo 29 aqui, irmãos, Jeremias está ministrando, está enviando uma carta para o povo que estava no exílio. Os judeus, eles tinham sido levados para o exílio em Babilônia por terem abandonado o Senhor. E por causa dos seus pecados, seguindo a outros deuses. É interessante porque no capítulo 2 de Jeremias, no versículo 11, Deus está trazendo uma queixa, irmãos. Deus está se queixando com o seu povo, que Ele tinha abençoado, tanto libertado do Egito, tinha introduzido uma terra que manava leite e mel. Mas olha a queixa do Senhor no versículo 11 do capítulo 2 de Jeremias. Ele diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o quem? O manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm as águas. Então, como eu disse, Jesus é uma fonte. E aqueles que o buscam de todo o coração, eles se deixam encontrar. E aí você começa a experimentar dessa fonte. Mas o primeiro ponto que eu quero tocar aqui nessa noite, irmãos, é como as pessoas têm abandonado a Jesus por qualquer coisa. Pelas coisas mais absurdas. Existem pessoas que têm abandonado a Jesus por um namoro promíscuo. Eu me lembro de uma menina que estava na casa do Senhor, servindo a Deus, crescendo na obra, sendo cheia do Espírito Santo até, que conheceu dentro da casa de Deus também, porque dentro da casa de Deus tem mais ciladas também, irmãos. Tem mina. E ela conheceu um menino, e esse menino era cheirosão, militar, bonitão. E ela começou a ter um namoro com ele. E nesse namoro ela se entregou para ele. E nisso que ela se entregou para ele, ela ficou grávida. E aí ela ficou com vergonha de vir para a igreja. E se afastou de Deus. E foi morar junto com ele. Não casaram, foi morar junto. E ela virou o saco de pancada dele. Depois que ela virou o saco de pancada, o relacionamento deles acabou, ele saiu da igreja também. E ela. E um dia a gente fazendo evangelismo, encontrei ela indo com a mãe dela para a praia, levando algumas flores, porque a mãe dela era macumbeira. Ela foi para macumba junto com a mãe. Então trocou Jesus por um namoro promíscuo. Eu conheço pessoas que estavam na casa do Senhor, sendo usadas por Deus, ministravam nesse altar aqui, irmãos. E começavam a clamar: Senhor, abre uma porta para mim na faculdade, me dá condições de conquistar uma bolsa de estudos, porque eu não tenho condições de pagar. Me abençoe. Deus abriu a porta, e Deus deu a bolsa de estudo com tudo pago, 100%. E sabe o que aconteceu? Trocaram a Jesus pelas amizades da universidade, da faculdade.
Casamento acabou, vida espiritual acabou. Existem pessoas trocando a Jesus por uma aventura extraconjugal. E ainda vem com a cara de pau falar com a gente: ei, pastor, o que eu faço agora? Dá vontade de falar assim: olha, cria vergonha na cara e para de adulterar. Pessoas que abandonam Jesus pelo fascínio das riquezas. Pessoas que dizem: Senhor, olha Deus, eu vou tirar um tempo agora para mim, vou me dedicar aos estudos, vou me dedicar à minha profissão, ao meu trabalho, depois eu volto para te buscar. E nunca mais volto para buscar o Senhor. Deixa eu falar para você, irmãos. Todas essas coisas são cisternas rotas, que mais cedo ou mais tarde vão trazer as suas consequências para a vida dessas pessoas. Deixa eu falar uma coisa aqui essa noite. Querido, Jesus é o alicerce, Jesus é a base, Jesus é a pedra angular, Jesus é a rocha de sustentação da nossa vida. Remova Jesus e a nossa vida, a nossa casa está fadada à ruína. E eu tenho visto muita gente, a casa, a família, ministério, vida espiritual, toda arruinada. As pessoas têm trocado Jesus por qualquer coisa. Segundo ponto, o exílio de Babilônia seria didático para o povo de Judá, porque além de Deus tratar os pecados do seu povo, Ele iria usar o sofrimento do povo para atraí-los de volta à sua presença. Glórias ao Senhor. No versículo 10, diz o seguinte: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para esse lugar. Depois de 70 anos, Deus ele traz uma promessa de trazer de volta. Mas durante 70 anos eles estariam no cativeiro, no exílio. Irmãos, aquele povo havia perdido tudo o que eles consideravam importante na sua vida. Eles perderam o privilégio de estar na sua própria terra. Eles perderam a liberdade de ir e vir, que eram escravos. Eles perderam o privilégio de trabalhar e de usufruir pelo seu trabalho. Agora eles trabalhavam para os outros. Perderam suas casas, eles perderam familiares, eles perderam a esperança, eles perderam a alegria de viver. Eles estavam literalmente no fundo do poço. E quando nós estamos no fundo do poço, irmãos, no meio da lama, no meio da escuridão, só um lugar para onde nós podemos dirigir nossos olhos, que pode nos trazer esperança, é olharmos para o alto. Às vezes Deus permite que a gente vá lá no fundo do poço, para que a gente se volte para Ele. No livro de Oséias, no capítulo 5, versículo 15. Oséias 5, versículo 15. Deus está falando de uma conversão sincera do seu povo. Ele diz, versículo 15: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E olha o que diz Deus, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou
e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Glórias ao Senhor. É interessante quando a gente não tem tempo para Deus, né? A gente está sofrendo, a gente arruma logo o tempo. A gente abre mão de qualquer coisa para a gente estar buscando o Senhor. Se lembra do filho pródigo? O filho pródigo chega para o pai dele e fala assim: olha, o Senhor já não faz sentido nenhum para mim, eu queria que o Senhor morresse, para tomar logo posse da minha herança, mas já que o Senhor não morreu, dá para adiantar a minha herança, porque eu quero viver longe de você. E se você vê o contexto de tudo ali, não era o pai que tinha problema com o filho, era o filho que tinha problema com o pai. Era um pai amoroso, e o pai muito triste dá a herança para ele. Ele vai viver longe do pai, regalado, vai se prostituir, vai se envolver com prostituta e gasta tudo que tinha. Só que diz a palavra do Senhor, quando ele não está com mais nada, quando ele perde tudo, ele é agregado a uma casa onde manda ele cuidar de porcos, e ele fica ali com vontade de comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dá nada. E diz a palavra, Caim, ele diz: olha, lá na casa do meu pai, os servos dele comem a fartar, tem comida e bebida, mas aqui eu morro de fome. No momento de sofrimento, ele reconhece o valor da casa do pai, e ele volta arrependido para casa. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui essa noite. Às vezes Deus permite que o homem perca tudo e comece de novo do zero, para não permitir que a sua alma venha a perecer. Deus às vezes nos tira tudo, para que venhamos descobrir que sem Ele nós não somos nada e que nós precisamos dEle. Às vezes Deus permite uma crise familiar para nós nos atrair à sua presença novamente, porque não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dEle. Às vezes Deus permite que venham enfermidades, desemprego, perda de ente querido, problema com filhos, para mover o nosso coração para buscá-lo. Às vezes Deus permitirá que venham aparentes derrotas, para que nós venhamos a buscá-lo e Ele transformar essas derrotas em grandes vitórias na nossa vida. Fala para o teu irmão aí. Deus não está muito interessado em resolver todos os teus problemas, porque o que verdadeiramente importa para Deus é a tua salvação. Eu aprendo aqui, irmãos, com esse texto aqui de Jeremias 29, que o mesmo Deus que nos disciplina quando nós estamos errados, é o mesmo Deus que nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. Ele vira para o povo e fala o seguinte, lá no versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou foi o Senhor. Ele disse que eu deportei. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai para vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz.
Deus está dando uma oportunidade para eles recomeçarem. O mesmo Deus que nos quebranta, irmãos, é o mesmo Deus que nos restaura. O mesmo Deus que nos leva para o exílio é o mesmo Deus que nos tira de lá. É interessante porque o povo pensava que Deus havia o abandonado por causa dos seus pecados e que não havia mais esperança para eles. Só que no versículo 11, olha o que Deus fala para esse povo. Versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está tudo ruim. O povo está longe de casa, está escravizado, está humilhado, está se sentindo abandonado, está sofrendo, está pensando que Deus não está nem aí para eles. Só que Deus tinha planos para a vida daquele povo. E eu quero te falar aqui essa noite, eu não sei a situação que você está vivendo esses dias. Eu não sei a situação que você está vivendo nesse tempo. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje foi o motivo de você estar na casa de Deus hoje. Foi o motivo que você está buscando a Deus hoje. Mas eu quero te dizer essa noite que Deus tem plano para a minha vida e para a tua vida, que nós nem imaginamos. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Quando eu olho para a minha vida, irmãos, eu fico me perguntando: quem iria imaginar que Deus me levantaria um dia nessa igreja como pastor? Que não apenas me salvaria, mas me daria um ministério. Quem imaginaria que um namoro que começou aqui, na toca, na matinê da toca, iria se transformar num casamento de mais de 20 anos? Quem iria imaginar uma igrejinha que começou ali na outra rua, com um grupo de vida pequenininho, onde o bispo Rubem não queria nem levantar uma igreja nesse lugar, não queria levantar aqui na cerâmica. Aquela igreja ia sair daquele lugar pequenininho, ia comprar esse lugar aqui. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu quero dizer, você com certeza você tem sonhos, você tem projetos, você tem planos para a sua vida, para o seu futuro, mas eu quero te dizer essa noite que Deus também tem planos para você. Deus tinha para Jeremias, Deus fala para Jeremias: olha, antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te separei para mim e já te constituí profeta das nações. O cara nem existia ainda e Deus já tinha plano para ele. Então deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite. Talvez você tenha um monte de planos, só que eu quero te dizer essa noite que Deus tem planos para você também. Só que com uma diferença: os planos de Deus para a nossa vida são muito maiores e são muito melhores que os nossos. Ana tinha um plano, ela tinha um projeto, ela tinha um sonho. Ela queria engravidar, só que era estéril. Ela queria um filho só, ela pede para Deus: Senhor, me dá um filho, varão, um varão. Só que Deus tinha planos para ela também. Ela pede um filho e Deus dá 6 filhos para ela. E dentre um desses filhos é juiz, sacerdote e profeta. Deus extrapolou as expectativas. Talvez você tenha plano, mas você não sabe o que Deus tem preparado para você. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Os judeus pensavam que era o fim da sua história, que a sua história havia acabado. E às vezes na nossa vida também, né?
Às vezes uma crise no casamento, acabou o casamento, né? Fechou as portas de uma empresa, de uma loja, de alguma coisa, acabou. Mas os pensamentos de Deus para aquele povo eram diferentes. Eles pensavam que a história dele tinha acabado. Só que os pensamentos de Deus é para dar uma nova oportunidade de recomeço para a vida deles. O pensamento do povo era que Deus iria destruí-los, mas os pensamentos de Deus era restaurá-los e agir com eles com misericórdia. Eles teriam que passar o tempo ali, porque consequências do pecado em Babilônia, mas a graça de Deus estaria sobre a vida deles. O Senhor fala na sua palavra, Ele diz o seguinte: os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são muito mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são muito mais altos do que os vossos caminhos. Deixa eu falar para você aqui essa noite, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, mas que só irão se concretizar, se tornar realidade, quando você entregar a sua vida totalmente nas mãos dEle. Eu me entreguei, não me arrependo um segundo. Eu só me arrependo de ter vindo para Jesus antes, porque não existe coisa melhor nessa face da terra do que servir ao Senhor, de que ter Jesus na nossa vida. Quantos creem que Deus tem planos para a sua vida? Que os planos dele são melhores do que os seus, maiores que os seus, hein? Mas aí você pode me perguntar: mas pastor, como é que eu fico sabendo disso? Como é que eu vou conhecer o que Deus tem para a minha vida? O texto diz aqui, irmãos, glórias ao Senhor, no versículo 12, ele diz o seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Meu irmão, você quer conhecer o que Deus tem para a tua vida? Começa a buscar a sua presença em oração, invoque o nome dEle e Ele vai te falar. Olha o que diz em Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Começa a invocá-lo, começa a buscá-lo. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deus vai ajustar algumas coisas aqui essa noite, tá? Deus vai ajustar a nossa busca por Ele, ok? Mas eu quero te falar, Deus não irá revelar a sua vontade para pessoas que não tiverem a vontade dEle como a sua maior importância. Se a vontade dEle não tiver nenhuma importância para nós, Ele não vai revelar a sua vontade. Deus não irá revelar a sua vontade para a nossa vida, sem que primeiro Ele veja em nosso coração a disposição para obedecê-la. Quantos desejam que Deus revele a vontade dEle para a sua vida? Mas você está disposto a obedecer? Quinto e último ponto. Deus aqui faz o convite da graça. Versículo 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis quando? Me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei o quê? Farei mudar a vossa sorte. Buscar a Deus ou não é uma escolha pessoal nossa. Amém ou não amém? Amém. Deus, Ele não está falando aqui de buscar as bênçãos de Deus,
Deus não está falando aqui de buscar os benefícios de Deus. Deus não está falando aqui de buscar a Deus para que Ele resolva todos os nossos problemas. Não é isso que Deus está convidando o povo. Porque hoje é a motivação das pessoas, querem os benefícios, quer que Deus resolva os problemas, quer receber alguma bênção de Deus. Não é isso que Deus está chamando o povo aqui. Deus está fazendo um convite aqui para aqueles que quisessem buscar a sua face, buscar a sua presença. O convite era para todos, mas corresponder com esse convite dependia de cada um deles. Ok? Deixa eu falar uma coisa aqui essa noite. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Nós escolhemos servir a Deus. E nesse convite Ele faz uma promessa: se vocês me buscarem, eu permitirei ser encontrado por vocês. E mais, além de vocês me encontrarem, eu vou mudar a sua sorte. Quem já brincou de pique-esconde com seus filhos? Hã? Né? Pegar a Isabela, já, no outro dia estava brincando de pique-esconde, né? O adulto, ele se esconde, pode se esconder de uma forma que a criança não vai encontrá-lo. Mas o que é interessante, o que vale a pena, é você se esconder de uma forma que ela venha te encontrar. Porque é ali que está a graça. Não é isso? Deus é assim também. Deus, Ele está escondido. Mas se você procurar de todo o coração, o prazer dele é se deixar ser encontrado. Aleluia. Mas para buscar a Deus, encontrar a Deus, eles precisavam buscar a Deus da forma correta. Sabia que tem uma forma correta de buscar a Deus? Quem estabelece a forma de buscarmos a Ele é o próprio Deus. Ele diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Se vocês desejam me encontrar, Deus está falando para aquele povo: vocês terão que se esforçar e buscar a minha face diligentemente, porque os tempos serão difíceis. Deus está falando para aquele povo: se vocês desejam me encontrar, você não pode me buscar apenas de uma forma religiosa. Você não pode me buscar de uma forma insincera. Você não pode me buscar da boca para fora, sem o desejo de ter um compromisso sério comigo. Se você me buscar assim, você não vai me encontrar. Deus, Ele reclama muitas vezes, das vezes com o povo de Israel. Olha o que diz em Isaías 29. Versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Olha como o povo buscava a Deus. Visto, o Senhor disse, versículo 13: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprenderam. Eu fico imaginando aqui no momento do louvor, as pessoas cantando louvor, e os pensamentos voando. Pô, será que eu deixei o feijão em casa? Eu estou com aquele problema. Está cantando, mas o coração, a mente está longe. Está vindo para a igreja. Tem gente que está dentro da igreja, mas está distante de Deus. Está vindo para a igreja porque já está no automático, mas o seu coração já está distante de Deus há muito tempo. É por isso que muita gente entra na igreja vazio e sai vazio. Porque o corpo está presente, mas o coração e a mente não está. E o Senhor está falando: se você me buscar dessa forma, eu não vou deixar você me encontrar. E Deus fala mais: se vocês me buscarem apenas com parte do seu coração,
eu não me deixarei ser encontrado. Como é que é isso, pastor? Parte do meu coração. Deus está falando o seguinte: se vocês me buscarem com o coração dividido com as coisas desse mundo, vocês não me encontrarão. É o crente Raimundo, um pé na terra, na igreja, outro no mundo. Coração dividido. O Senhor está falando para esse povo o seguinte: eu não aceito mais. E Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Escute isso agora. Eu não aceito mais ficar em segundo plano na sua vida. Ou eu assumo o lugar de primazia na sua vida, e o teu relacionamento comigo se torna prioridade para você, ou você não terá nada de mim. Deus está falando aqui o seguinte, irmãos: faça uma autoavaliação para onde as tuas escolhas têm te levado. Coloca na balança e vê se vale a pena continuar vivendo longe de mim, ou pagar o preço de buscar a minha presença para a tua vida. Se vale a pena buscar a minha presença, você precisa romper com o passado e viver em novidade de vida na minha presença. E aí, quando o coração está totalmente voltado para Ele, aí Ele diz: e aí eu vou mudar a tua sorte. E aí não importa se você estiver no exílio, a minha presença vai trazer refrigério, mesmo no momento de exílio. A minha presença vai fazer com que você encontre graça diante dos teus inimigos. A minha presença vai trazer direção para a sua vida. A minha presença vai trazer consolo e descanso para a tua alma cansada. A minha presença trará restauração e cura para o seu coração. Então vocês provarão e verão que o Senhor é bom. Ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte.